Olá, gente! Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. E o assunto é: será que este é o momento de nós abrirmos empresas? Então, se você está pensando em empreender, eu te pergunto, o que você acha? Será que esse é o momento ideal para você abrir sua empresa? Bom, para quem ainda não me conhece, né, me chamo Thalita Lima e eu criei o método Maximize, aí Porto das Carnes, tudo bom? Rose, Lucas, e aí, gente? Então, primeiro eu vou contextualizar aqui para quem não me conhece, né? Então, eu criei o método Maximize para poder ajudar as pessoas a empreender. E com o método eu consigo responder essa pergunta, né? Se a pessoa realmente ela deve abrir o empreendimento dela ou não, se realmente é viável ou não. Mas como o nosso contexto, né, esse cenário político um pouco incerto, eu trouxe esse assunto aqui pra gente comentar. Então quem entrou aí, Lucas, Porto das Carnes, e aí, dá a sua contribuição, o que vocês acham? Apesar que o Porto das Carnes aí, que é a minha amiga aqui do Rio de Janeiro, ela já está empreendendo, né? Começou há um pouco tempo aí atrás. E para quem me conhece, né, ficou sabendo que essa live iria acontecer hoje. E depois eu vou postar ela lá no YouTube amanhã. Então, a partir de amanhã, essa live estará lá no YouTube. Aí, ó, Lucas já falou, depende do presidente eleito. E aí, Lucas, você tá pensando em empreender ou não? Lucas é meu amigo, graças a Deus me acompanha aqui há muito tempo, né, Lucas? Sempre deixa sua contribuição, gosto demais de tudo que você fala, sugestão. Falando, se quiser dar mais sugestão de live, aproveita aí. Ano passado eu tava com a proposta de trazer assunto. Foi ano passado? Acho que ano retrasado, né? Tava com a proposta de trazer lives aqui na época da pandemia. E o Lucas me ajudou bastante. Aí, Lucas, mais pra frente ele fala, beleza. E aí, Monique, tudo bom? Bom, gente, então, sobre esse assunto, né? Será que vale a pena empreender agora? Tem muita gente que já empreende, igual a Monique, que entrou aí. Talvez, não sei se está pensando em ampliar os negócios. Outras pessoas que pensam em abrir um empreendimento do zero. E aí, como o Lucas falou, depende do presidente eleito. Fato, depende muito. E dentro do método Maximize, o que eu faço para poder auxiliar os empreendedores a empreender? Então, uma das etapas do método Maximize é a gente olhar para o cenário econômico. Então, como eu me formei aí em ciências econômicas, eu dou uma olhadinha o que está acontecendo no Brasil e no mundo para ver se de fato esse é um momento ideal, economicamente falando, né, para você abrir o seu empreendimento. É lógico que, como o Lucas falou, né, depende do presidente eleito, isso depende mesmo, mas a gente também tem que olhar a fundo o tipo de empreendimento. Então, por exemplo, esses últimos tempos, né, eu cheguei a falar aqui sobre o PIB, e o PIB é o Produto Interno Bruto, ele vai medir um pouco da riqueza do nosso país. E quando o PIB ele está em crescimento, ele está aumentando, quer dizer que a gente está em uma condição melhor. Então, a população do Brasil está melhor financeiramente. E isso facilita, né, para a abertura dos empreendimentos, porque nós precisamos que os nossos clientes, né, estejam aí com a renda disponível para poder comprar de nós, né? E a gente deve olhar para o PIB, sim, para a gente conseguir entender se esse é o momento ideal ou não. Lógico que esse é um indicador econômico que eu olho, né, e tem outros indicadores também. Então, quando o PIB ele está crescendo, é um bom, indica sim, né? A gente não olha só para ele isoladamente, mas indica sim um bom caminho para empreender. E o Brasil, graças a Deus, está com o PIB elevado. A gente tem expectativa que em 2022 a gente vai ter um PIB maior do que outros países desenvolvidos. E graças, né, a muitas medidas que foram tomadas, inclusive para diminuir a burocracia para os empreendedores. Não sei, aí a Monique abriu a empresa há pouco tempo, né, Monique? E não sei quanto tempo que você levou, depois você me fala aqui, quanto tempo você levou para abrir a sua empresa. E aí um dado do Sebrae muito importante, ó, o Gourmet, Boutique de Carnes, e aí, André, tudo bom? Um dado muito importante e legal que o Sebrae
postou, né, nas redes sociais é que as pessoas, as empresas têm demorado um dia e poucas horas para poder abrir o seu empreendimento. Isso devido a menos burocracia que nós temos hoje para o empreendedor. Então isso é muito bom porque facilita a nossa vida enquanto empreendedor, facilita a vida aí dos meus clientes e parceiros, né? E também faz com que fique mais barato nesse processo. Você não precisa contratar ninguém, não precisa contratar um contador, não precisa contratar às vezes um advogado para fazer esse processo, porque você consegue fazer isso de forma facilitada. Aí o Ricardo entrou, tudo bom, Ricardo? Ó, o André, boa noite, meu bem, tudo bem sim, sucesso. Obrigada, André. Fica aí com a gente participando, porque hoje eu vou falar se vale a pena abrir empreendimento agora ou não. Depois você me fala o que você acha, tá? Não sei se você tá pensando em ampliar aí sua boutique de cards, mas vamos ver se esse é o momento ideal. Então, voltando aqui à questão do PIB, né, um dos indicadores que eu olho para a gente poder ver se realmente é viável a abertura do empreendimento naquele momento, né? E lógico, não só naquele momento, mas a gente tem que olhar para o futuro também. Então a gente olha para as expectativas, né, do mercado, para ver se o PIB ele está com essa projeção de crescimento ou não. Porque se ele tiver com projeção de crescimento, nós também podemos projetar em cima disso uma receita maior, um crescimento da empresa aí. O Ticket Cards Gourmet sempre, isso aí. Buster, Contabilidade Digital entrou. Bem-vindo, Buster. Aí dos indicadores é esse. Se a gente olhar para o futuro e ver que o PIB está com uma expectativa de crescimento, nós acabamos assim, né, tendo essa expectativa de que a nossa receita vai aumentar, a nossa participação no mercado pode aumentar. E isso é uma das coisas que pode tornar viável o seu empreendimento. E aí, Monique, boa noite. Bom, então essa é uma das coisas que nós olhamos, né? O PIB. Principalmente aqui no método Maximize, é um dos indicadores que eu olho. Mas a gente não deve olhar só para ele, porque o PIB ele não anda de forma isolada. Nós devemos olhar para outras vertentes. Então, uma das coisas que eu também publiquei hoje, inclusive, foi sobre a inflação. Então, nós tivemos uma inflação que graças a Deus tem diminuído, né? E a inflação, qual que é aí o que ela causa, né, no nosso meio? Qual que é a consequência da inflação para o empreendedor? Então, quando nós temos a inflação, nós temos um poder de compra menor. Isso corrói o nosso poder de compra, né, a inflação. Ou seja, se eu tenho R$100 hoje e com R$100 eu consigo comprar essa taça aqui, se eu tiver inflação daqui a um tempo, eu não consigo comprar essa taça inteira, talvez 0,7 dessa taça, né, se a gente fosse fazer uma conta em matemática. Então é isso que acontece com a inflação ao longo do tempo. A gente, com o mesmo R$100, com o mesmo dinheiro que a gente não consegue mais comprar aquilo que a gente comprava. A gente compra menos coisas. Não sei se vocês aí têm vivido isso, né, a partir de vários anos, né, várias décadas aí, a gente viu que o nosso poder de compra diminuiu. Não sei se vocês têm passado por isso, igual eu, toda a população do Brasil, né? E aí vocês me contam aí o que a inflação tem feito no negócio de vocês. E o que acontece quando as pessoas elas compram menos, né? Porque elas têm esse poder de compra reduzido. Para o empreendedor isso é ruim, porque você acaba vendendo menos também, né? E afeta o bolso de todo mundo. Então não só daquela pessoa que vai comprar, o consumidor, mas do empreendedor também, porque vai acabar vendendo menos, tá? E vendendo menos por um preço às vezes um pouco maior. Bom, então esse é um dos indicadores que a gente olha também, que é a inflação. Não sei se vocês aí já olharam a inflação antes de empreender, que é uma das coisas que nós temos que olhar. E a inflação aqui no Brasil está bem menor do que países vizinhos, por exemplo, igual lá na Argentina, na semana passada, estava 84%, né, a inflação, então muito alta, muito mesmo. E aí quando chega a um patamar assim, às vezes fica até inviável, né, de empreender naquele país. Aí qual que é a solução? Você investir em outros países. Tem formas, né, de você investir em outros países, não só abrindo um empreendimento lá, tá? E vocês estão com boas expectativas para empreender aqui no Brasil? Conta aí pra mim. Bom, então, pra gente saber se vale a pena ou não empreender agora, e agora,
Quando que é esse agora que eu estou falando, né? É nesse tempo agora de segundo turno, que a gente ainda não sabe quem que vai ganhar. Não sei se vocês aí têm algumas expectativas com relação a quem que vai ser o nosso presidente, mas quando o mercado, né, ele... É lógico, né, a gente tem as pesquisas e tudo mais, o mercado, ele aponta algumas coisas. Então, por exemplo, eu até dei essa dica aqui. Se o governo de direita ele for elegido aí para a presidência, o mercado ele pode, vamos dizer assim, ele se mostra mais confiante, e se todo o mercado, todos os investidores se mostram mais confiantes quanto a isso, a chance de você poder empreender aqui e de dar certo é mais alta. Porque tá todo mundo com grandes expectativas de que vai haver crescimento, que vai haver vendas, né? Que as pessoas vão poder investir aqui, que vai dar tudo certo. E quando nós temos boas expectativas assim das pessoas, as pessoas acabam consumindo mais. Então, por exemplo, na época da pandemia, ninguém esperava uma pandemia daquela, então todo mundo estava consumindo, talvez da mesma forma, né? De anos atrás aí, passando cartão e consumindo, né? Financiando, enfim. E quando veio a pandemia, muitas pessoas que estavam consumindo muito, com certeza deixaram de consumir. Isso por quê? Por causa das expectativas. Então as pessoas criaram expectativas ruins ou tiveram insegurança para poder continuar consumindo nesse tempo de pandemia. E aí quando a gente vê isso, né, o mercado, os investidores consumindo menos, nós acabamos tendo menos oportunidades também de empreender. Eu falo assim, oportunidades porque o mercado realmente não fica, vamos dizer assim, viável, né? E a gente fica sem realmente, sem expectativas de um futuro melhor, tá? Vocês aí que entraram, tem alguém pensando em investir aí? Como é que estão as suas expectativas com relação à economia do Brasil? Lembrando que eu já citei já a questão do PIB e da inflação. Então, no método Maximize, como eu estava falando com vocês, eu olho essa questão da conjuntura econômica para a gente saber se esse é o momento ideal. E então uma das vertentes é a questão do PIB e da inflação. E outros indicadores, né? Como a gente está num período aqui que ninguém sabe ainda qual que vai ser o governo que será eleito, nós temos grandes incertezas com relação à economia do Brasil. E devido a isso, nós precisamos de ter mais cautela quando a gente pensa em empreendimento. Talvez não só pessoas que pensam em empreender do zero, mas pessoas também que pensam em investir na sua empresa. Como, por exemplo, abrir uma filial, comprar equipamentos novos, contratar pessoas. Ou seja, é um momento de grande cautela para você que pensa em empreender. E aí, Felipe, tudo bom? Bom, então esse é um momento de grande cautela. E aí, o que eu recomendo para vocês nesse momento é que antes de empreender, vocês façam planejamento. E não só isso, né? Dependendo do ramo que você for empreender, espere um pouco mais para fazer isso com mais certeza, mais segurança. Porque tem muitas coisas que a gente, quando vai empreender, né, acaba usando capital, e esse capital ele não é revertido novamente para o nosso bolso. Então, por exemplo, você comprou equipamentos, você comprou um carro, um veículo para sua empresa nova que você vai abrir hoje. Quando você compra o carro, assim que ele sai da concessionária, ele já não vale a mesma coisa, né? Aí uma depreciação. Então, quando nós pensamos em investir, em abrir uma empresa ou realmente aumentar, ampliar a nossa empresa, nós vamos despender certo dinheiro que pode ser que não seja revertido novamente para o nosso bolso se não der certo aquele empreendimento, aquela ampliação, tá? Então esse é o momento, ó, o Lucas entrou, Valber entrou, sejam bem-vindos. Então esse é um momento de muita cautela para quem pensa em investir ou quem pensa em ampliar os negócios, tá? Bom, e aí eu já falei do PIB, já falei da inflação. Você que chegou aí agora, se não souber, tiver dúvidas com relação a isso, né? Como que o PIB e a inflação, ela pode influenciar o nosso empreendimento, deixe aí no seu comentário que eu repito novamente, tá? Então, eu falei assim, olha,
Para quem entrou aí agora, é uma live para a gente saber se é viável empreender agora nesse momento, né, que a gente ainda está aí no segundo turno. Indo para o segundo turno e ainda há muita incerteza. Então eu estava falando que no método Maximize eu olho para a conjuntura econômica e um dos indicadores que eu olho é o PIB e a inflação. Aí o Douglas falando, obrigada Douglas. Douglas é contador, gente, só para poder informar vocês, ele é meu cliente lá da agência de marketing. Fico muito feliz com você aqui, Douglas. Ele disse, boa noite, Thalita, a hora é realmente de aguardar a definição da política. Isso mesmo. Então tudo vai depender muito do seu empreendimento também, né? E quando a gente pensa também em planejar para abrir um empreendimento ou para investir, a gente deve se planejar por um tempo longo, porque ainda mais se for abrir um empreendimento novo, né, eu demoro aí cerca de 45, 60 dias para entregar um projeto do método Maximize, porque há muitas coisas para se olhar antes de empreender. Uma delas é a conjuntura econômica, como eu estou falando aqui com vocês, porque a política, como o Douglas falou aí, ela interfere diretamente na economia. Então, dependendo do político que entrar, das leis que forem impostas para a gente, do plano de governo, tudo isso vai interferir na economia. E aí, se nós temos uma economia ativa e o mercado, né, esperando que a economia cresça cada vez mais, nós teremos bons resultados. E, lógico, né, um local aí, um país fértil e bom para a gente poder empreender. Mas se nós não temos isso, né, uma economia aí deficitária, com problemas, enfim, acaba que não é uma boa hora para a gente empreender. Lógico que vai depender muito do ramo, né, da empresa, mas eu falo de forma geral. E aí cada caso deve ser avaliado. A gente tem que fazer um método Maximize, colocar ele em prática para ver se de fato o seu empreendimento ele é viável ou não, se o momento é viável ou não, e avaliar um monte de outras determinantes aí pra gente ter certeza e ter segurança na hora de investir, né? Porque como eu disse, tem muitas coisas que a gente despende de dinheiro e não consegue retornar para o nosso bolso. Não sei se já aconteceu com você, né, Douglas? Então, às vezes a empresa vai abrir, vai ter que comprar um veículo, aí compra tudo naquela pressa, sem fazer planejamento, depois tem que vender tudo de novo e infelizmente não consegue aquele mesmo capital, né, que ela teve que fazer o investimento, porque na hora de vender a depreciação e a desvalorização também daquele bem. Bom, e aí voltando aqui então, será que é viável ou não a abertura do empreendimento? Outro indicador que eu também olho no método Maximize, que é importante que você olhe também na hora de empreender e investir, é o câmbio. O câmbio, ele também vai influenciar no nosso negócio. E eu vou dar um exemplo aqui de como que ele pode influenciar. Por exemplo, você abriu sua empresa e você vai depender de fornecedores. Aqui eu estou falando de uma empresa que vende produtos, tá? Só um exemplo para você entender como que o câmbio pode influenciar o seu empreendimento. E os fornecedores, eles têm a opção de vender para o exterior ou de vender aqui no mercado interno. Se o câmbio estiver alto, aí uns R$6, né, 5,20, igual a gente viu aí nos últimos tempos, essas empresas produtoras que exportam, elas podem fazer o quê? Preferir exportar, porque o câmbio está alto e elas vão ganhar mais com isso, do que deixar o produto delas aqui no mercado interno. E isso como que vai influenciar no nosso empreendimento? Se você compra desse fornecedor e digamos assim que a oferta aqui no mercado interno ela vai estar menor, você vai ter que comprar por um preço maior. Então esse é uma das coisas que pode acontecer aí. Estou dando um exemplo, né, de uma empresa que vai precisar comprar de um fornecedor que vende para o exterior, e aí ele pode preferir esse mercado externo do que o interno e você tem que pagar mais caro por isso. E aí qual que é o problema? Além de você ter um custo mais alto, você tem que repassar esse custo também para o seu cliente, e pode ser que muitas das vezes o cliente ele prefira não comprar de você porque está muito alto. Talvez nem comprar de você, mas eu falo assim, nem comprar de ninguém, né? Não consumir aquele bem por conta disso, tá? Então esse é um dos indicadores que nós olhamos no momento de fazer investimentos e de abrir um empreendimento, tá? É a questão do câmbio. E aí, como o Douglas disse aí agora pra gente, a política ela acaba influenciando diretamente a economia.
Então, quando os investidores, o mercado, ele tem essa expectativa, né, de que a política vai ser bem conduzida, nós temos sim um mercado ativo, investidores continuando investindo aqui no Brasil, que é muito importante para todos nós, porque se as pessoas começam a investir em outro país, por exemplo, a renda deles vai para esse outro país e esse outro país pode crescer e o nosso, né, infelizmente, não crescer, ele não ter assim esse resultado que a gente tanto espera, né, de crescimento, de evolução, de vendas, enfim. Ô Marlon, tudo bom, Marlon? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Bom, então esses são alguns dos indicadores que eu olho na hora de fazer o método Maximize, né, que é para avaliar a conjuntura econômica, e eles estão diretamente ligados aí à política também. Então, esses são os indicadores que vocês devem olhar antes de empreender. É lógico que eu estou falando muito dessa área econômica, gente, porque essa área ela vai ser determinante para a gente entender se esse é o momento certo de empreender. E aí, como eu disse, até a gente ter a definição do segundo turno, nós estamos passando por um momento de grande cautela. Então, quem pensa em empreender tem que se planejar muito bem, tem que entender bem de economia para que tenha essa decisão, né, e tome essa decisão de empreender de forma bem segura, tá? Porque senão a gente pode acabar investindo e dando errado. Por isso que o método Maximize é tão importante, né? Porque aí eu olho todas essas vertentes e os empreendedores têm realmente segurança na hora de investir. Porque a coisa mais triste que tem, gente, é a gente guardar um dinheiro por um tempo, guardar um capital e na hora de investir a gente perder tudo aquilo que a gente ficou anos guardando, né? Por causa de um erro mesmo, porque a gente não soube se planejar, a gente não soube fazer todo esse estudo aí para que a gente realmente fosse feliz e tivesse sucesso no nosso empreendimento, tá? Então é muito importante o planejamento. Bom, e para finalizar aqui a nossa live, tá? Hoje é uma live mais curta. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, se estiver pensando em empreender, tiver alguma dúvida, manda aqui antes de eu finalizar. E aí a gente tem que olhar para tudo isso, gente. Isso aqui são alguns indicadores que eu olho. Além dele, só para a gente finalizar essa live, tem a taxa Selic. Como que a taxa Selic vai influenciar no nosso empreendimento? Então, digamos que nós temos aí uma inflação alta e com isso a taxa Selic vai acabar ficando alta também, né, para conter essa inflação. E você está pensando em pegar um empréstimo. Então, além do capital que você tem, você também precisa pegar um empréstimo ou um financiamento, enfim, você precisa de crédito do banco para você empreender. Se a taxa Selic estiver alta, você vai pegar esse empréstimo, tomar esse recurso a um preço mais caro, né, mais alto. Então você vai pagar mais juros com esse empréstimo, né? E o que acontece quando você toma um empréstimo aí com juros mais altos? Isso vai acabar influenciando até seu fluxo de caixa. Você pode, se você não fizer isso com muita cautela, você pode ficar sem dinheiro para pagar seus fornecedores, sem ter dinheiro realmente para pagar suas dívidas, e isso pode comprometer o seu fluxo de caixa ao ponto de você ir à falência. Então a gente vê aí que há muitos empreendedores que vão à falência por conta do fluxo de caixa que está mal organizado, tá? E no longo prazo também acaba pagando juros. Então, assim, um exemplo, você pegou aí 100 mil emprestado com o banco, acaba pagando 3 vezes mais. Então, se você se planejar, você consegue empreender sem fazer um empréstimo, né, claro, com muito planejamento. E na hora da gente fazer o método Maximize, eu avalio se realmente esse é o momento certo de você pegar um empréstimo, porque talvez não valha a pena, né, o tanto de juros que você vai pagar por isso, tá? Bom, gente, finalizando então, esses são alguns dos indicadores que eu olho na hora de empreender e você deve olhar para tomar essa decisão.
Se você está pensando em empreender hoje, olhe para todo o cenário econômico. Se você tiver dúvidas, né, eu estou aqui para auxiliar você. Porque esse momento é um momento de grande incerteza política, que vai influenciar na economia. Então a gente deve olhar para todo esse cenário econômico, dependendo do seu ramo, né, esperar o segundo turno, para a gente ter uma certeza maior, né, com relação a isso. E é lógico, eu tô falando aqui de forma geral dos empreendimentos, né? Não tô falando aqui de cada um. É claro que a gente tem que avaliar cada caso, cada empreendimento na sua peculiaridade, porque a gente não olha só para o cenário econômico. Outras coisas que eu olho na hora de fazer o método Maximize: localização, os custos, né, com relação ao aluguel, IPTU, o investimento inicial, custo fixo, a questão dos fornecedores, se você vai conseguir um preço acessível ou não na hora de comprar os seus produtos, né? Então tem muita coisa que nós devemos olhar para poder empreender, mas o cenário econômico ele é crucial para que a gente consiga estimar receita, por exemplo, tentar entender se no longo prazo o seu empreendimento ele tá mais para dar sucesso ou não, né? E eu sempre espero, né, que os meus clientes possam se empreender e ter muito sucesso no empreendimento deles, mas, claro, com muita segurança, né? Então, já até aconteceu de eu dar um resultado aqui que o projeto era inviável, porque realmente as condições do projeto não eram favoráveis, tá? Bom, gente, eu vou postar essa live lá no YouTube, tá? Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês, Douglas aí, Lucas, Monique, Marlon que entrou aí, enfim, todos vocês. Amanhã eu vou postar essa live lá no YouTube. Se você ainda não me segue lá no YouTube, aproveitando, se inscreva lá no meu canal. E aí, como eu disse, esse é o momento certo de você empreender? Depende muito do seu empreendimento, mas de forma geral é melhor aguardar o segundo turno, fazer o planejamento dentro do método Maximize para que a gente realmente tenha certeza, tá? Porque se você não faz planejamento, ainda mais nesse momento agora, né, que é um momento de grande incerteza, a chance de dar errado é muito grande, tá? Então é isso, gente. Boa noite e até a próxima live. Aguardo vocês.